Por que que você perde o controle com a comida à noite? Vamos falar sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Stacy Carreri, eu sou psicóloga e nutricionista. Trabalho há mais de 14 anos com comportamento alimentar, transtornos alimentares, principalmente compulsão alimentar e comer emocional. Esse aqui é o meu canal no YouTube, onde tem vídeos falando sobre como a gente pode mudar a tua relação com a comida de uma forma leve, respeitosa, com respeito à tua história de vida e baseado na ciência. Tem aqui 4 pontos principais que eu vejo no consultório, tá? Geralmente de mulheres que acabam chegando no final do dia e descontando tudo na comida. Sabe quando você funciona muito bem durante o dia, toma bem seu café da manhã, no trabalho até que tá tudo ok, mas quando você chega em casa, parece que outra pessoa encarna aí dentro de você e quando você vê, você tá atacando a geladeira. Vamos ver se algum desses 4 pontos é o que acontece com você ou todos, tá bom? Que é bem comum. Então vamos lá. O primeiro deles é a privação emocional. O que isso significa? Muitas mulheres passam o dia todo funcionando muito bem. A gente sabe o quanto a gente tem múltiplos papéis hoje em dia, geralmente relacionado ao trabalho, à casa, muitas vezes à maternidade, outras funções, às vezes, de cuidadores dos próprios pais, enfim. E geralmente, né, as mulheres, principalmente as que são muito responsáveis, elas vão passando ali o dia todo delas nessa carga de bom funcionamento. Elas vão dando conta de mil e uma coisas ao mesmo tempo. Embora funcionalmente esteja tudo bem, o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente olha para essa mulher, a gente vê que ela está executando, que ela está dando conta. Então, por fora, parece que está tudo bem. Isso não significa que não exista uma sobrecarga interna do sistema nervoso para manter esse alto funcionamento. E aí o que acontece é que muitas vezes à noite é o único momento, né, durante o dia todo, que não existe essa exigência externa e interna, onde finalmente o sistema nervoso consegue dar uma desligada, porque está aparentemente tudo bem. E aí neste momento, isso é muito maior do que o que você consegue simplesmente controlar com força de vontade. A comida, ela se torna essa pausa, esse conforto, esse reabastecimento emocional mesmo. Então eu sei que é tentador, principalmente para a mulher que passa o dia todo lidando com tantas coisas, tentar se cobrar mais para conseguir lidar também com o autocontrole com a comida à noite. A lógica parece muito fácil, né? Como que eu não consigo, né? Simplesmente me controlar no período da noite. Vem junto essa autocrítica, e essa autocrítica ela acaba piorando. Porque é justamente esse hiperfuncionamento, essa execução ali ao longo do dia, que vai gerando uma necessidade de ir para algum lugar, isso precisa sair como um conforto, como um alívio. Alguma hora esse sistema nervoso precisa dar uma desligada. E aí a comida acaba sendo essa fonte de escape. Isso gera esse sofrimento porque para essa mulher não faz sentido. Ela consegue se controlar com tantas coisas o dia todo, ela está o tempo inteiro executando e ela não tem domínio da própria fome. Esse é o questionamento que ela fica e muitas vezes se perde no meio desse questionamento, passa, enfim, né, fica remoendo em cima disso, o que gera ainda mais estresse e perpetua o ciclo de descontar na comida. O que a gente precisa nesses casos é, muitas vezes, mudar um pouco desse funcionamento ao longo do dia, e isso é muito difícil para essas mulheres, porque elas são muito autoexigentes, muito autocríticas, então, assim, pedir ajuda às vezes é muito difícil, dar uma baixada, sabe, das demandas, às vezes é muito difícil, e conseguir encontrar outras formas de escape para esse sistema nervoso ali, dar essa relaxada também se torna muito difícil. Por isso que eu falo que no tratamento do comportamento alimentar, da compulsão alimentar, do descontrole, a gente dificilmente está falando só de comida. A gente geralmente está falando da tua relação com você mesmo, de aspectos muito mais profundos que precisam ser olhados com muito cuidado, respeitados, não podem ser impostos por uma outra pessoa. Não sou eu a psicóloga, não é o profissional de saúde que vai impor uma mudança para você, mas a gente precisa olhar, né, o que está por detrás desses hábitos que você não está gostando com a comida, porque geralmente são coisas bem mais profundas do que parece. E o lado bom é que a gente não te liberta só dessa relação disfuncional com a comida. A gente melhora a tua relação com a tua própria vida, a tua relação com você mesmo, tá bom? É esse o meu objetivo de trabalho. Vamos falar agora do próximo tópico. Ainda
nesse tipo de funcionamento, a gente tem um fator que a gente chama de fadiga decisional. Eu enrosquei aqui para falar essa palavra. Na verdade, muitas vezes você passa o dia inteiro inibindo impulsos, né? Se controlando com muitas coisas, inclusive com a própria comida. Eu não estou dizendo para não fazer isso, não é esse o ponto, mas estou te mostrando o cenário. Então você passa o dia inteiro fazendo muitas decisões, fazendo muita logística mental, se controlando com muitas coisas. Às vezes é com o seu chefe que você está muito bravo e obviamente você não pode, não estou dizendo também para fazer isso, gritar com ele, com as crianças em casa, com uma série de frustrações que vai acontecendo, o caminho que você teve que mudar a rota. Isso tudo, gente, gera uma fadiga, uma partezinha lá do seu cérebro, que é o autocontrole executivo. Então imagina que como se fosse um músculo. E você treina muito seu braço, por exemplo, de forma muito extrema, você vai ter uma fadiga, seu braço vai ficar até mais fraco, você vai ter dificuldade para pegar um copo ali, logo depois que você sair desse treino, porque tá tudo mais fraco. Porque essa é a fadiga, tá bom? Isso também acontece com as partes do nosso cérebro. Então, o que muitas vezes eu vejo no consultório é que a mulher chega no final do dia, ela tem uma fadiga desse sistema executivo do cérebro, do autocontrole. Ele simplesmente desliga. Em outras palavras, é isso. É como se você chegasse em casa e ele não estivesse mais funcionando igual o teu braço, você treinou demais, ele ainda na fadiga. E você não consegue nem levantar um copo. Então, você não consegue mais pensar. Então, vi uma coisa que é um padrão que eu escuto muito, de automático. Eu nem percebi que eu comi. A consciência não tá mais lá. E aí, gente, é muito importante entender que isso não é uma falta de caráter, de motivação, de vergonha na cara, como eu escuto. Não, é estrutural, realmente sobrecarregou demais. Do mesmo jeito que não é uma falha de caráter se você tá com a fadiga com o seu braço e não conseguir segurar um copo. Né? A gente entende, olha, esse músculo a gente usou de forma exagerada, inapropriada. Precisamos pensar em outras formas de não utilizar tanto, porque vai gerar outros problemas. Modo de dizer, tá? O que a gente precisa entender é o que está acontecendo durante a tua rotina que de repente está fazendo com que as áreas do seu cérebro de controle de impulso, de tomada de decisão, são partes do nosso cérebro que consegue olhar para uma situação e pensar, tá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Vai ser melhor se eu for por tal caminho ou por outro. Essa parte, ela precisa estar plena para funcionar. A gente precisa entender no teu dia a dia o que está gerando uma fadiga nesse sistema, que a hora que você chega em casa, ele simplesmente não está mais lá. Você só vai perceber que você comeu, né? Que ele não estava mais lá funcionando, muitas vezes depois que você já terminou de comer ou só no outro dia. Então, menos sobre julgamento e mais sobre a gente entender como está funcionando essa arquitetura mesmo por trás dessas dificuldades que você está tendo. Mudando um pouco assim dessa perspectiva, o que acontece muito é que para algumas pessoas o ambiente da noite, em casa, daquele silêncio, é justamente um ambiente de vulnerabilidade emocional. Então, às vezes, é um momento em que você começa a ter pensamentos ruminativos sobre o seu dia, sobre a tua vida. Pensamento ruminativo, gente, é um pensamento que ele fica dando voltas, mas ele não é produtivo. Porque às vezes a gente tem alguns pensamentos, né, meio insistentes, mas que eles são para solucionar. Eles trazem boas ideias, eles trazem, enfim. Mas na maioria das vezes o que a gente tem, principalmente no final de dia, que você já tá cansada, é um pensamento ruminativo. Ele fica dando voltas e voltas e voltas de forma negativa sobre algo que você fez, ou que te aconteceu, ou que você acha que pode acontecer. Num loop. Você já teve isso? Você não consegue sair do lugar. Você não resolve nada e ainda vai se afundando. E aí, isso é muito comum de acontecer justamente quando a gente não tem mais distrações à nossa volta. À noite a sua casa está silenciosa, de repente se você tem filhos eles já estão dormindo. E aí muitas mulheres nesse momento, e homens também, tá bom? Se pegam nesses pensamentos. E aí de forma muito automática, a comida entra como uma distração, justamente para esse ambiente muito silencioso, que dá essa vulnerabilidade. A comida ela vai lá e distrai, que você está ali comendo, fazendo alguma coisa com a comida, você não acessa tanto essa parte interna. É muito importante a gente entender que eu não estou dizendo para você ficar com esses pensamentos. Eles também não são saudáveis, então eu entendo super que você acabe, se esse for o seu caso, jogando para a comida como uma forma de distração. E o tratamento não pode ser simplesmente a gente tirar a distração. A gente precisa entender por que a tua mente está operando dessa forma ruminativa. A gente precisa ensinar o teu cérebro a desligar essa hipervigilância interna
para que você não tenha do que você precisar se distrair. Você entende a diferença? O seu cérebro ele precisa ser capaz, não precisa ser todo dia, mas a grande maioria dos dias, né? A gente tem dias e dias. Mas de conseguir chegar em casa e estar no momento aqui e agora, presente, de forma tranquila, sem ficar em hiperalerta sobre, enfim, você mesma e pensando sobre uma série de coisas. Então, se você tem pensamentos ruminativos, essa partezinha ali lá do seu cérebro não está funcionando da forma que deveria estar funcionando. Ela está hiperreativa. Entenda, não é sobre a comida, não é se controle, não é não coma, não é não use a comida como um distrator, é por que você não está conseguindo simplesmente estar em paz dentro da sua própria cabeça. Vamos cuidar disso? E aí a comida para de precisar exercer essa função do final do dia ali na tua casa. E por último, eu trouxe um tópico que, nossa, isso aqui é disparado, hein, gente? Pode parecer contraintuitivo, mas acontece demais. Que a pessoa faz controle excessivo alimentar durante o dia. Eu sei que parece estranho, né? Como assim, se eu não me controlar durante o dia, aí que eu vou me controlar à noite. Stacy não tem a menor logística, porque não é assim, tá bom? Você não vai assistir um vídeo do YouTube e falar, a Stacy falou que é porque eu me controlo demais durante o dia, que eu tenho que se controlar à noite, então agora eu não vou mais me controlar, comer tudo que eu quiser, porque aí eu vou ficar... Não foi isso que eu disse. Mas vamos entender um padrão, tá bom? Quando você fica numa regra muito rígida com a comida durante o dia, não você errar, num controle rígido, tanto alimentar como emocional, né? O emocional é assim, ali interno, você com você mesmo, não tá só no comportamento, tá? Você ali dentro da tua cabeça. Isso também vai gerando um desgaste, um estresse, que muitas vezes no final do dia gera uma vontade de dance. Eu faço o que eu quiser, eu mando em mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Uma urgência de liberdade, uma urgência de poder existir sem controle. Aí a saída para isso, gente, não é não ter controle, mas é não ter um controle extremo. É a gente aprender a se reconectar ali com as nossas necessidades de uma forma mais respeitosa, mais gentil. Inclusive com os nossos objetivos. Eu sei que é muito difícil explicar isso no vídeo do YouTube, porque quando a gente fala disso, dá a impressão que é ter permissividade. Eu não tô falando sobre isso, eu posso gravar um outro vídeo em um outro momento, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. Mas o que eu posso te dizer é que um hipercontrole alimentar durante o dia, onde você fica o tempo todo super regradinha com tudo, e é todos os dias, e não pode nem comer um chocolatinho, e até se tomar um suco, você acha que você vai engordar. Tudo fica hiper milimetricamente, sabe, se vigiando. Vai gerar em algum momento uma necessidade de descontrole. Geralmente vai vir na hora que você estiver mais desarmada, mais cansada, sozinha, sem pessoas à sua volta para te observar, que é a noite. Bom, o que eu queria resumir aqui para você hoje é que nenhuma dessas dificuldades tem a ver com falta de força de vontade. Eu espero que tenha ficado muito claro para você. O que eu mais vejo em consultório são mulheres se condenando pelas dificuldades que elas têm com a comida, sem entender que isso é um sintoma, ou são vários sintomas, de outras coisas que precisam ser cuidadas na relação delas com elas mesmas, na relação com a vida, né, com o funcionamento delas no dia a dia. E a comida, ela é só onde aquilo está transparecendo. Mas não é por falta de força de vontade, ou de autocontrole, ou de motivação, ou de vergonha na cara, por nada disso. Então a gente precisa ter um olhar mais gentil, mais respeitoso, pra gente conseguir ver de perto, sabe? Sem tantas armaduras. O que de fato está acontecendo. Quando a gente vem com um olhar de julgamento, a gente está simplesmente dizendo, olha, vai lá e faz se você quiser, se você estava fazendo. Isso é uma das coisas que me deixam mais angustiada quando eu me deparo com mulheres me contando que escutaram isso de outras pessoas. Não é assim que funciona. O meu objetivo com esses vídeos é justamente poder dar uma abaixada um pouquinho nessa sua culpa e nessa sua autocondenação. Porque o que eu vejo na prática clínica é que isso só piora ainda mais esses sintomas. A gente precisa poder abaixar isso para a gente poder tratar de verdade do que está por detrás dessas coisas que tanto te incomodam, te trazem sofrimento. Comenta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você. Deixa eu curtir para apoiar. Encaminha para uma amiga tua que você gosta muito. Vamos nos unir, né, como mulheres, para a gente poder incentivar uma boa relação com nós mesmas, tá bom? E se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Eu te vejo na próxima.